Vamos lá? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade, né? E que possamos aproveitar o melhor possível desses minutos que aqui estaremos. E aqui nós do Recomeço, nessa data, às segundas-feiras, é um dia especial das curas, né? Dos tratamentos espirituais da cura mediúnica. E que todos que aqui se encontram sejam beneficiados, que possam receber o melhor, né? Aqueles que estão em tratamento, que continuem em tratamento, aqueles que vão passar por uma consulta, né? Que da mesma forma possam se beneficiar. E o tema desta noite, a gente sempre faz uma prévia antes da palestra inicial, né? São 20 minutos que a gente aproveita para falar um pouquinho de algum assunto que nos interessa. E sempre todos nos interessam, né? Todos aqueles que eu abro aqui só tem puxão de orelha, né? O que mais nós assim preservamos? Qual é o assunto que mais a gente busca? Qual é aquilo que nós buscamos para nós? Qual é o mais importante de tudo? Enquanto estamos aqui, né? O que é que a gente busca? Para nós, pessoalmente? Saúde. A saúde. O dia de hoje é saúde. Então, o que mais nós buscamos? O que mais nós damos valor? A gente brinda, às vezes, lá com, né, uma bebida. Saúde. Porque sem saúde nós temos vários problemas aí, né? E quando nós estamos doentes, o que mais nós valorizamos mais ainda? A saúde, não é? A gente gosta da saúde, a gente gosta sempre de estar bem. Nós não gostamos de ouvir um não, nós não gostamos de estar, né, em momentos difíceis. Nós gostamos de estar alegres, gostamos de estar bem. E é o nosso, né, é aquilo que todos nós buscamos, o nosso bem-estar, tá certo? Mas nós sabemos que não é o dia inteiro, a vida inteira que a gente está bem. A gente tem momentos difíceis, tem momentos onde a gente tem essas situações de doença, recebemos um não de vez em quando, mas a gente precisa o quê? Enfrentar, não é? E é o tema que nós vamos falar esta noite. A doença é o caminho da cura. Vocês concordam com isso? Sim. Para eu estar curado, eu preciso estar doente. Olha que beleza. Se eu não estou doente, eu não preciso me curar. É verdade isso? Muito bom, então vamos lá. Vamos ver o que nos fala aqui. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que se parece derrota, muitas vezes é vitória. Quando a gente acha que estamos sendo derrotados, nós reerguemos e vamos em frente. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Se nós, kardecistas, temos por obrigação, porque senão tudo aquilo que nós falarmos em nossas palestras, nos nossos comunicados, nós temos que acreditar o quê? Na reencarnação. Porque se nós não acreditarmos na reencarnação, tudo fica em vão. Como é que eu vou dizer aqui que a morte é uma contribuição para o meu engrandecimento? Se eu não acreditar que eu vou voltar e que aqui é um momento de transição, vocês vão me xingar, vão querer bater em mim, né? Não é verdade? Então, por favor, acredite na reencarnação. E ele fala assim: Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim. Quando a vida lhe traz um não, há sempre um sim, oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. Em algum momento, a gente vai descobrir um sim lá.
As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Quem daqui nunca teve um fracasso na vida? Não teve um... né? Quantos fracassos? Um monte de fracasso. E o que a gente tira de cada fracasso? Experiência, aprendizado. Esse é o intuito que nós ainda neste planeta precisamos. Infelizmente, nós só começamos a aprender as coisas boas quando estamos vivenciando as coisas ruins. Quando eu estou doente, oh meu Deus, né? Como é bom estar bom. Quando eu estou ali, né, com problema financeiro, eu só vou dar valor para as questões financeiras quando eu estou sem as condições financeiras. Quando eu estou esbanjando, tudo, vai que vai, não está nem aí. Mas é essa a questão. Então, quando ele diz que as vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. Então, a gente tem que tirar de todos os fracassos, de todas as derrotas, de todos os maus momentos das nossas vidas, tirarmos algo de bom. Sempre tem alguma coisa que vai me remeter para algo diferente e para que eu tenha uma experiência melhor no futuro. Se eu errei neste momento, eu, claro, não vou querer errar novamente. A gente sempre procura evitar aquilo lhe derrotou. Eu construí uma empresa, essa empresa me derrotou. Bom, ela me mandou lá de novo, mas e aí? Quais foram os motivos que eu tive com aquela derrota? Bom, foi mal administração, foi falta de pessoas. Então, eu vou deixar de constituir uma nova? Não, eu acho que agora que eu passei pela experiência, que eu tive as derrotas, que eu absorvi tudo aquilo que eu não poderia ter feito, aí sim eu vou mais firme naquilo que eu estou querendo. Certo? Muito bem, então vamos lá. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Muito bem. Porque se eu não estou perdido, eu não preciso encontrar o caminho. Não é verdade? Olha isso aqui, vocês tinham pensado nisso? Só encontra o caminho aquele que está perdido. Muito bem. Só se cura quem está doente, quem está enfermo. Só sabe andar aquele que andou pelo deserto da solidão. Só sabe amar, me perdoe, tá? Eu falei andar. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Se eu vivi um processo, né, sozinho, vivendo ali isolado de tudo e de todos, por algum motivo, ou pessoal, ou porque eu realmente causei, eu vou, né, só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Quando eu me der conta que o amor é gostoso, que amar as pessoas é bom, aí sim eu vou dar mais um valor. E não vou querer o quê? Voltar para a solidão. Está gostando das lições de hoje? Só estava querendo uma lição aí, ó. Surpresa, tá vendo? Quem pede, tem. Somente encontra plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Porque se eu não tenho um novo valor para o meu momento, né, para as coisas que eu estou passando agora, se eu não, a gente precisa, né, como a gente costuma falar, sentir o presente. A gente precisa estar vivendo o presente, absorvendo tanto as coisas boas como as coisas ruins, não é? Tudo faz parte do que? De um crescimento. Ah, mas isso para mim não quer dizer nada. Quer dizer muito. Porque se nós sabemos que tudo aquilo que construímos encarnados, nós iremos desfrutar desencarnados. Se eu estou aqui com algum problema e não buscar, seja qual for o momento da minha vida, a minha melhora, eu vou atravessar, né,
para a espiritualidade carregando e sentindo aquele problema. Então, cabe a nós o quê? Nós estarmos vivenciando com plenitude, com amor, com vontade realmente de viver, de existir, porque as oportunidades, nesse momento, é nossa. É dos desencarnados que estão aí desesperados para querer voltar aqui na Terra? Não, eles estão ali, ó. Quem vai me dar a oportunidade de eu retornar? Né? Então, estamos encarnados. Qual é a melhor fase que nós estamos vivenciando? É essa, é a atual. Não importa da forma que eu estou. Não importa se eu estou bem, se eu estou mal. Não importa, eu estou aqui experimentando, eu estou fazendo, né, o melhor possível para o meu eu, para as minhas experiências, né, para o meu futuro. Eu não posso pensar só em curtos espaços de tempo, eu tenho que pensar a longo tempo. Né? Então, se a gente se ajuda, se a gente se prepara, se a gente se ama primeiro, nós temos que nos amar. Porque se eu for do lado de lá, sem me amar, e vou querer que as pessoas me amem, não vai acontecer. Eu preciso me amar, eu preciso dar valor para mim mesmo. Então, quando ele coloca, somente encontra plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Quem está sozinho, aquele que não tem nada a acrescentar, que não fez nada, não teve nenhuma atitude, não fez nem o errado nem o certo, teve medo de tudo na vida, né? Não vou fazer, pronto. Né? Se eu tenho uma viagem e não for para aquela viagem, eu vou ter história para contar? Não tem. A gente precisa, né? Como foi andar de avião? Não sei, nem quero saber, mas eu tenho medo de andar. Mas se você não experimentar um dia andar de avião, você nunca vai ter essa experiência. Então nós não precisamos ter medo. É lógico que nós não vamos querer pular de paraquedas aí, né? E fazer voos livres e tudo mais, porque são coisas bem extremas. Mas dentro daquilo que está contestado, que está ali provado, que é seguro, né? Você sabe que o meio de transporte mais, assim, não é o mais seguro, o que não é tão seguro, sabe qual é? Aquele que a gente usa há muito tempo, muito nos prédios, os elevadores. Muitos deles não têm manutenção. E a gente entra tranquilo, está dentro de uma caixinha ali, né? É lógico que existe uma inspeção, existe todo um processo, tá certo? Mas a manutenção depende do dinheiro de quem, né? De quem está administrando lá. E sempre vai deixando aquilo que os olhos não veem. Agora, o avião não. O avião, que é um instrumento que tem, todo mundo está. Se cai um avião, a empresa toma ali todos os processos. Agora, se caem, como já caíram, né, despencaram diversos elevadores, a gente nem sabe nem qual foi o prédio. Mas se cair um avião, tiver algum problema, o mundo inteiro sabe. Então tem que ter manutenção. Então, não deixe de viajar de avião uma vez, né? Pelo menos uma vez na vida, para experimentar, sentir, experimentar, não ter medo, essa é a coisa, né? Ter essa questão de você viver, né? Como a gente coloca aqui, né? Ter plenitude de viver. Vou fazer o que eu tenho. Eu estou com 80 anos, qual o problema? Vou fazer. Quantas senhorinhas não fizeram coisas maravilhosas? Vão dançar, vão cantar, vão estudar. Não tem? Não é tarde, nunca é tarde para a gente. É só nós querermos. Não importa qual seja a nossa idade. Só a gente não pode se acomodar. Eu acho. Estou aposentado, né? Não quero fazer mais nada, eu já não consigo. Não, gente. Quanta coisa que nós conseguimos aprender durante um período da nossa vida. Quanta coisa boa. Poxa, será que não é legal passar isso para uma outra pessoa? Mesmo que eu não possa me movimentar, mas eu posso ensinar outra pessoa as coisas boas que a gente tem na vida, aquilo que eu aprendi. Nunca é tarde de viver, né?
assim, né? Levantar de manhã com uma experiência legal na vida. Vou fazer isso. Vou andar, vou caminhar, vou passear, vou viajar. Ah, não, já estou muito... Não tem hora, vamos. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. Né? Não precisa nem falar nada, né? O ponto mais escuro da noite, é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Meia-noite. Meia-noite e 1 segundo. Inicia-se o processo do alvorecer. Bom dia. Né? Então, o ponto mais escuro que a gente possa imaginar é o início de algo muito melhor, de uma claridade, de luz. Então, que isso sirva para nós, né, nas nossas vidas. Eu estou no meio de um furacão, está no centro ali, estou vivendo um momento mais difícil. Ele não vai perdurar, vai, mas tem um momento que ele tem que ceder. E é esse momento que a gente começa a ter o quê? Uma diferença, a gente começa a sentir que está melhorando. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Então, aquilo que a gente está colocando, não desanime, vá em frente. Estou vendo a gente tocando assim A gente não pode desistir de viver. Nós estamos num mundo, realmente, num planeta, onde a gente tem nosso período, a nossa existência aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, encarnado, aproveite até o último segundo da nossa existência. Mesmo que eu esteja ali na cama travado, moribundo, que eu não consigo mais fazer nada, aproveita. Porque Deus está dando a oportunidade daqueles minutos, daqueles dias derradeiros, para eu recomeçar, para eu finalizar, às vezes, um ciclo de vida. Olha como é incrível, só que a gente tem que ter o olhar, nosso olhar tem que ser diferente. Aquilo que eu comecei dizendo. Se nós acreditamos que nós vamos continuar e vamos retornar, então o máximo que eu puder aqui fazer, ou de uma forma ou de outra, e aproveitar, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando a minha próxima encarnação. Não é em vão. Não está sendo em vão os nossos, né, a nossa persistência. Mesmo que eu esteja nos últimos momentos da minha vida, agradeça a Deus. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe, ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Quantos problemas a gente tem? Quantas vezes a gente se depara com situações que nós achamos que sejam impossíveis, né? Mas amanhece, você vai dormir com um monstro e amanhece com um anjo ali te dando uma saída. A gente está no meio de um furacão, vai ter ali um momento que você vai levantar, vai seguir em frente. Nossa, eu acho que é uma melhor forma que a gente tem de encarar muitas vezes a doença. É a melhor saída para as questões que a gente tem do nosso ser. Dá muita reflexão tudo isso. Sim, lógico que nos dá muitas reflexões, muitas. E nos faz o quê? Repensar e reviver e reagir às dificuldades que a gente tem naquele devido momento. Então, quando a gente se pega ali, vamos dizer, reclamando da vida, né? Lembra que não vamos falar da minha idade. Tinha um desenho que falava assim, ó dor, ó vida, ó azar, ó tristeza, né? Ah, tá cheio de gente dando risada de mim, mas eu sou dessa época. Ele vivia, né? Ele vivia reclamando de tudo, né? E a gente não faz igualzinho hoje. Não mudou nada.
a gente continua ali na mesma questão, né, queixando do que às vezes a gente tem. Nós temos recursos hoje, né? Às vezes eu vejo as pessoas, né? Precisamos, não vou ao médico. Mas por quê? Porque eu não quero, eu prefiro ficar sofrendo do que o médico. Não, ele não vai me dar nada, ele vai, né? Mas, não é aquilo? Para que eu vou ao médico? Ele vai falar o que eu já sei, então não preciso ir. A gente se automedica, sabe de tudo, não é? E aí, né, a gente às vezes padece por burrice. Porque a gente... O que a gente faz com as pessoas que tem vontade de falar, vamos, né? Você faz. Nós gostamos de ficar aqui acomodados. Né? Ainda nós temos esses sentimentos que a gente traz de outras vidas. Então, eu tenho que, se eu sei que as coisas ruins eu vou ainda colocar elas em prática na minha próxima vida, eu vou tirar elas da minha vida, vou tirar elas do meu caminho agora. Não é? Se eu posso tirar agora e vou deixar para amanhã, não, eu vou morrer mesmo, para que eu vou querer me preocupar com isso? Não é verdade? Então, a gente precisa lutar até o final, do minuto final da nossa existência aqui na Terra. E eu não quero esquecer isso da minha própria vida também, que está servindo para mim também, para todos nós aqui. Enquanto nós ali estivermos num momento difícil, né, que a gente possa recordar dessas lições que chamam a nossa bendita atenção aqui, né? Que eu acho que com isso a gente melhora, a gente vive, a gente tem algo diferenciado para nós mesmos. Se eu estou mais ou menos bem, vai em frente. Se eu não estou lá muito bem, pega uma bengala, vai de cadeira de rodas, faz o que for preciso, mas não desiste. Quantos atletas, né, esses atletas paralímpicos, né, que vão para as Olimpíadas, com problemas físicos, e vão lá e ganham medalhas, eles deveriam ficar em casa, né? Você lembra, tem um nadador que não tem os braços nem as pernas, só tem o topo do corpo, e ele nada. Ele dá palestra hoje de incentivo, né? A gente mostrar, porque para ele, o que seria a melhor forma dele é ficar onde? Numa inanição total, não é verdade? Ali, não, ele foi para a vida, ele foi fazer o que tinha que ser feito, não importa se eu vou andar de bengala, se eu vou andar de cadeira de rodas, se eu vou andar mancando ou não importa. Importa sou eu quero viver, eu quero sentir a vida, eu quero ter experiência, eu quero contar algo para os netos de coisas boas, né? Eu acho que nós estamos até perdendo né, sensibilidade. Eu lembro dos meus avós, né, meu avô, que contavam, os meus pais contavam verdadeiras histórias de infância. E hoje a gente, não sei, perdemos isso, não perdemos? De ficar contando as histórias do passado da gente. A gente perdeu muita coisa. Então, fui viajar, que gostoso, voltei, gente, olha, tive momentos felizes. É gostoso a gente contar algo de bom. Fui num hotel gostoso, fui fazer uma viagem lá para o outro lado do mundo, mas foi maravilhoso. Porque incentiva o outro a fazer o mesmo que, sabe, incentiva. Fui dançar, eu não sabia dançar, fui dançar, aprendi, que coisa maravilhosa. Então, gente, hoje nós estamos sendo perseguidos pelo medo, nós estamos perseguidos pelos nossos próprios pensamentos, nós estamos nos autoderrotando, infelizmente. Então nós precisamos reverter isso, nós precisamos mudar isso e ter amor próprio, viver. Eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto de viver, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de passear, eu gosto de trabalhar. Vamos pôr isso, né, nos nossos corações. Não vamos ficar em casa vendo as horas passarem, né?
em frente de uma televisão vendo notícias ruins, não é? A gente acaba ficando viciado nisso. E o que você tem para contar para o outro? Notícias ruins. Você só tem notícia ruim na cabeça. Você vai dar notícia ruim para os outros. E tem tanta coisa. Olha, a gente sai daqui de São Paulo e vai fazer visitas fora de São Paulo. Quem conhece São Paulo legal mesmo, foi em todos os museus, jardins. A gente se preocupa tanto em ir para outros lugares, né? E às vezes a gente não conhece a própria cidade. Na Avenida Paulista tem um museu de arte maravilhoso. Quem já foi sabe que ali é muito gostoso. O Museu do Ipiranga, né? Você passa toda, né, em frente às vezes. O bonito prédio, Museu de Arte Moderna. Nossa, tem tanta coisa em São Paulo que a gente fala, não precisa, eu não tenho condições. Existem ônibus, existem passeios que saem do centro de São Paulo, passeios de trem. E é coisa simples. Dá para a gente se locomover se nós quisermos. Dá para a gente viver. Muito. Não precisa ir para o exterior, não precisa fazer nada disso. Viver. Às vezes tem um jardim do lado da sua casa ali, um parque, que você não vai caminhar. Eu estou falando isso para vocês, olhando para vocês, mas como eu sempre digo, né? Eu estou aqui também na mesma situação. É lógico. Então a gente tem coragem de vir aqui, viu, falar. Não é fácil não, né? Não é fácil não, né, Walter? Não é fácil não. Então a gente precisa saber, tem que falar, tem que ter alguém que precisa ter coragem de falar, certo? Então vamos falar. E que a gente coloque tudo isso, né? Que a nossa consciência possa guardar isso que nós estamos aprendendo para utilizar naquelas horas que a gente se acha que está muito difícil. Deixar de reclamar, e vamos viver, vamos acreditar mais nas nossas vidas, tá bom? Muito bem, gente, obrigado por terem me ouvido e que isso sirva, né, né, da gente se reanimar. Não é gostoso a gente ouvir boas, porque se a gente está precisando ouvir coisas que às vezes a gente não é porque a gente não está bem. Então a gente precisa ouvir coisas boas para reativar na nossa consciência os nossos seres. E vamos lá. Antes de nós começarmos com a palestra, eu peço gentilmente que desliguem. Pode fechar, por favor. Pode fechar. Só se encostar, ela é meio difícil de fechar. Só isso, só deixa assim, porque ela é meio complicadinha essa janela. Eu não consegui desligar meu celular, deixei no mudo. Ele vai tocar. Não, fica bom, no mudo. Ou põe no modo avião, não sei se a senhora sabe. Eu não enxergo. Aí tem os nossos universitários aqui, que ajudam bastante a gente nos ajudam bastante nessas questões aí modernas. Mas só pôs no mudo? Então tá bom, não tem problema. Posso pedir uma vez? Com certeza. Pedir uma prece. Agradecendo que acabou a guerra. Iremos colocar isso em pauta. Muito bem. Uma delas, né? Então eu acho que as nossas súplicas, né? Você viu um pouquinho de cada um de nós, quando a gente pede, né? Pela paz do mundo e tal, vai mexendo com os sentimentos. Vamos pedir sim. A gente tem, né, aqui uma ajuda comunitária a 30 famílias, através de cestas básicas, né? Então a gente, se possível, pede a doação de alimentos não perecíveis, para que a gente possa todo mês, né, poder abastecer estas famílias. Nós temos um bazar aqui na casa, que também ajuda bastante, né, nas compras, e a gente aceita também as doações de roupas e alguns utensílios. A única coisa que a gente pede é que as roupas, principalmente, né, e os utensílios estejam em boas condições, para não, se tiver rasgado, né, a gente não tem como costurar isso, não tem como lavar. Então, as doações, né, são sempre boas. A gente tem uma biblioteca, quem está chegando hoje pela primeira vez, sabe, nós temos uma biblioteca no andar de cima, com livros ali espíritas, né, da doutrina, que nos ajudam bastante.
Nós também temos um trabalho aqui na casa, com os nossos tarefeiros, e onde a gente faz a doação de lãs, né? Doar lã, e a gente faz os quadradinhos do amor. E aí, nesses quadradinhos, montamos cobertores, mantas, né? Para dar para nos hospitais. Quem puder nos ajudar também, estamos agradecidos. E nunca esquecer, né, do quê? Do Evangelho no Lar, né? Esse aí é importante, porque faz parte da nossa, do nosso progresso, daquilo. A gente vem na casa espírita pedir ajuda, não vem? Pedir por tudo. E o Evangelho ajuda a manter o nosso lar em equilíbrio, onde ali nós combatemos as interferências que vêm do lado de fora e aquelas que são oriundas de dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós criamos ali, né, situações complicadas, com discussões e tudo mais, dentro da nossa própria casa. Então que a gente possa, né, através do Evangelho, poder... Pode se ligar lá. Tá. Que a gente possa, através do Evangelho, né, fortalecer o nosso lar. Tá certo? Não esqueçam disso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos descruzando os nossos braços, as nossas pernas, relaxando bem o nosso corpo físico, né? Relaxando os ombros, relaxando os músculos da face, e um colóquio bem gostoso com Jesus, com os benfeitores desta casa, um agradecimento pela oportunidade abençoada de aqui estarmos em mais esta segunda-feira. E esse sentimento, este momento que aqui vivenciamos, ele possa também se expandir por aqueles que se encontram nos assistindo aqui pela internet, e que tudo aquilo que aqui vibrarmos expanda para todos aqueles pensamentos que nós tivermos. E, em especial, a gente sempre pede por nós mesmos, né? Por aquele momento particular, onde os anjos, os arcanjos, os benfeitores da nossa casa, com muito carinho, se aproximam de nós, para que nós possamos, através dos nossos pensamentos, colocar para eles as nossas necessidades, as nossas súplicas, sejam elas com relação ao nosso fortalecimento, com relação à nossa saúde, nosso bem-estar, ou um bom emprego, para os meus negócios, não importa o que seja importante para mim nesse instante, e que seja útil também para outras pessoas. E que este momento que aqui vibramos, que aqui criamos uma luz muito forte, e esta luz se forma numa corrente de luz que atravessa as paredes desta casa e vão até os hospitais, as creches, os asilos, vão até aos cárceres, os andarilhos que estão nas ruas, enfim. Este momento alcança a nossa casa, os nossos parentes, os nossos vizinhos, amigos, aqueles que nos assistem nesse instante, vibrando pelo bem-estar do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, e como foi pedido hoje, pelo nosso planeta, onde irmãos, criaturas iguais se degladeiam por questões muitas vezes inúteis, sem motivo, por questões de honra, de orgulho, tiram vidas desnecessárias. Que a nossa prece alcance a paz mundial, que alcance os dirigentes, os governantes, que possam ter em vossos corações o sentimento de amar uns aos outros, de perdoar. Que as nossas vibrações alcancem e cheguem até o nosso Pai querido. E com muito carinho, de joelhos em espírito perante a Jesus, colocamos a prece que nos ensinou. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho, vamos chamar o nosso palestrante. Eu vou... Você não usou, você vai pedir que use? Você quer no Google? Tanto É que estava carregando. aquilo. Ah, para Carregando. Então, aqui é melhor. Você não precisa... Só não leva embora. Tá? Só deixar aí, tá bom. Wagner, por gentileza, uma boa palestra. Você faz o encerramento para nós? Sim. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Uma boa noite para todos. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu achar um lugarzinho. Meus irmãos, o tema que a gente vai desenvolver hoje é um dos subtópicos, é uma parte, na verdade, do capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 23, ele é bem interessante porque ele junta certas palavras de Jesus que parecem contradizer um monte daquilo que ele falou antes, né? Por isso que o título desse capítulo é Estranha Moral, uma moral estranha. Tem certas palavras que Jesus utilizou que são até meio difíceis de acreditar que ele disse aqui, né? Em algumas circunstâncias específicas. Só para vocês terem uma ideia, esse capítulo tem 4 subtítulos, né? O primeiro subtítulo é Palavra de Jesus. Quem não odeia a seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Que coisa mais esquisita, né? Vindo da boca do Cristo. O segundo tópico é o seguinte: abandonar seu pai, abandonar sua mãe e abandonar os seus filhos para que possa me seguir. O terceiro, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E o último, que é aquele que a gente vai desenvolver aqui hoje: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele que é chamado do príncipe da paz, né? É muito interessante isso. O item 9 é uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Palavras dele: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá como inimigos os de sua própria casa. Não parece muito lógico, né? Que o príncipe da paz tenha dito essas palavras, são tão duras, né? Parece, na verdade, coisas que um conquistador sanguinário diria. Eu não vim trazer a paz, eu quero trazer a espada mesmo. Aliás, o item seguinte, depois desse item aqui, é assim, ó: eu vim lançar fogo à terra, e o que eu desejo, senão que ele se acenda, tenho de ser batizado no batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra.
Julgais que tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois daqui para frente, se estiverem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Percebe que é o mesmo conteúdo basicamente, porque esse segundo trecho que eu li aqui agora é do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, versículos 49 a 53. Mas a essência dá para perceber que é a mesma, né? Ele diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a espada, ele veio trazer aquilo que separa as pessoas, não aquilo que junta. É óbvio, né, que a gente precisa procurar entender as palavras do Cristo, não ao pé da letra. Quase sempre a gente não pode entender as palavras dele ao pé da letra, porque se a gente for buscar entender as palavras dele ao pé da letra, ou a gente não entende nada, ou a gente distorce quase tudo. O ensino de Jesus é muito simbólico. As palavras dele, ele sempre se utiliza de símbolos muito fortes, muito tocantes, muito marcantes, para poder passar um conceito que geralmente não é imediato, não é explícito nas palavras dele. Como o conceito não é explícito, se a gente tenta entender as palavras ao pé da letra, a gente vai acabar se frustrando, né? Ou não entendendo, ou entendendo o oposto, entendendo alguma coisa muito diferente e distante daquilo que realmente é o ensinamento dele. Kardec, no item, esses itens aqui, ó, esse primeiro item é o item 9, né? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Kardec explica o seguinte no item 12, né? Portanto, três itens depois. Toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição. E nenhuma delas existe que se implante sem lutas. O que Jesus veio trazer é um conjunto de ensinamentos muito poderoso, muito potente, e que tinha a possibilidade muito marcante, muito determinante, de mexer com estruturas que já estavam consagradas no momento em que ele veio. Então, assim, existia uma religião implantada, estabelecida, e essa religião, ela tinha estruturas que, não adianta querer dizer que não, né? Estruturas que beneficiavam certas pessoas. As pessoas se utilizavam da possibilidade de disseminar a religião existente, que no caso era o judaísmo, né? E através dessa disseminação criavam métodos e meios para encontrarem formas de se completarem, formas de se beneficiarem, formas de ter vantagens muito significativas de muitas coisas. O poder é uma coisa fundamental, né? A religião naquela época, ela era dominante. A política, hoje em dia isso também acontece. A política andava muito junto da religião, né? E os líderes religiosos, eles eram entre o povo também líderes políticos. Intocáveis, né? E muitas vezes intocáveis, é verdade mesmo, né? Fazendo com que certos preceitos da religião fossem interpretados como eles queriam que fosse, eles acabavam se beneficiando, né? Então, na época de Jesus, tinha lá os fariseus, né? Tinha os sacerdotes. Esse pessoal era muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E a mensagem que Jesus veio trazer, de uma certa forma, solapava muitas das ideias que essas pessoas queriam que fizessem diferença para aqueles que os escutavam.
As pessoas ouviam fariseus, ouviam sacerdotes e se sentiam assim embevecidas, né? Se sentiam em transe, porque valorizavam, né, fariseus, saduceus e sacerdotes como se fossem pessoas meio, né, pouco humanas, meio semideuses. E através desse posicionamento, dessas ideias, esses fariseus conseguiam certas vantagens para eles que outras pessoas não tinham. Eles recebiam uma parte significativa, sacerdotes principalmente, recebiam uma parte significativa das doações que eram feitas dentro do templo, né? Qualquer semelhança com o que acontece hoje em dia é mera coincidência. Né? Então, as ideias que Jesus veio trazer eram ideias libertárias em sua essência, que contradiziam muito daquilo que era valor vigente na época para essas pessoas beneficiadas. Então, essas ideias que Jesus trouxe tinham o condão, ou tinham o potencial de tirar dos poderosos da época muitas das vantagens que eles tinham. Não porque Jesus quisesse isso diretamente, né? Mas porque aquilo que ele trazia era uma verdade que não estava antes ao alcance das pessoas. E ele veio trazer essas verdades. Ele veio trazer aquilo que ia desestabilizar o ambiente religioso e político da época. Ele queria incomodar Na verdade, quando ele se referia aos fariseus, ele não era muito elogioso, não. Raça de víboras, coisa suave assim, né? O jeito que ele falava sobre os fariseus. Raça de víboras, vocês não querem que as pessoas cheguem até Deus e não permitem que eles cheguem, né? Entre outras coisas. Então, uma ideia nova como essa que Jesus trouxe, Kardec explica aqui, tem o poder de balançar as estruturas, de mexer com as estruturas da época. Se a ideia tem esse poder, se a ideia mostrou logo no início, né, para esses beneficiados, que eles podiam de alguma forma ser alijados das vantagens que eles tinham, eles vão fazer o possível para combater. Eles vão fazer o possível. E foi o que eles fizeram. Fizeram tanto e com tanta força e com tanta insistência que acabaram matando o homem, pô. Acreditando naquela época que matando o homem, o ser que trouxe essas ideias, matariam também as ideias. E nunca erraram tanto, né? Nunca erraram tanto. Por quê? Porque se passaram mais de 20 séculos, né? 21, para falar a verdade, estamos no 21º, desde que Jesus desencarnou, e as ideias que ele trouxe estão cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, cada vez mais prevalecendo no mundo, em que aquilo que eles queriam lá atrás, absolutamente não aconteceu. Aconteceu durante um tempo, né? Mas assim, é tão maluco isso, né? Que logo depois que Jesus morreu, poucos anos depois que Jesus morreu, eu não pesquisei exatamente para saber quanto, a ideia cristã, que era o motivo pelo qual os cristãos em Roma eram jogados aos leões, eram colocados para ser queimados nas fogueiras, etc. e tal, o cristianismo acabou se tornando a religião oficial do Império Romano. A transformação, olha a mudança, olha a virada, né? A questão e o problema é que Jesus entendeu, e por isso utilizou essas palavras tão fortes. Ele sabia que as palavras dele, as ideias que ele havia trazido, não iam ser passadas para frente do jeito que ele as tinha colocado. Que as pessoas, os seres humanos, iam fazer certos ajustes, certos acertos,
a ponto de, a partir da mesma essência, que é a palavra do Cristo, criarem inúmeras religiões diferentes. Diferentes em seus princípios, inclusive, e que se combatiam umas às outras. Não é o que a gente vê hoje em dia. A essência cristã gerando várias religiões, vários segmentos. Dentro do protestantismo, por exemplo, existem várias igrejas dentro do protestantismo, várias vertentes diferentes dentro do protestantismo. A igreja católica, né, tem lá a católica romana, tem a católica anglicana, tem mais de uma, tem mais de uma igreja católica. Isso porque certos aspectos são interpretados por algumas pessoas de uma forma e que não são aceitos por outras pessoas do mesmo jeito. Entre o protestantismo e o catolicismo, ou entre as vertentes protestantes e católicas, há diferenças enormes de interpretação, de entendimento, daquilo que é, em princípio, o mesmo texto, que em princípio é a Bíblia, são os livros do Antigo e do Novo Testamento, né? Mas até nisso tem discordância, né? A Bíblia católica tem livros que a Bíblia protestante não tem. Os caras entendem que tem o direito de escolher que livro que pode ter ou que livro que não pode ter na Bíblia. Olha que legal. É genial. Homens criando religiões que não tem nada a ver, ou que tem relativamente pouco a ver com a essência do ensinamento cristão, das palavras do próprio Cristo. Mas ele sabia que isso iria acontecer. E como ele sabia que isso iria acontecer, como ele sabia que as pessoas iriam lutar entre si por causa das palavras dele, ele falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vai ser punk, pessoal. Não vai ser fácil. As pessoas vão se degladiar, vão se dividir em times, e dentro da mesma casa vai ter pessoas que me entendem ou entendem as minhas palavras de uma forma, e outras que entendem de outra, e essas pessoas vão brigar entre si. Os que são da própria casa vão ser aqueles que vão brigar entre si por minha causa. Mas ele entendia que isso era uma coisa necessária. Por quê? Porque falta maturidade na humanidade ainda, de uma certa forma, né? Falta. E porque falta, é preciso experimentar as dificuldades trazidas por essas interpretações, para crescer do ponto de vista espiritual, para melhorar do ponto de vista espiritual, para começar a entender que o outro, não sendo exatamente o que eu sou, tem até o direito de pensar diferente. Mas que com o passar do tempo, à medida que o tempo fosse passando, as ideias deveriam amadurecer. E deveria lá na frente haver um encontro, haver uma conjunção, haver uma possibilidade de fraternalmente as pessoas se aceitarem. Era necessário que fosse assim. Ele coloca essas palavras aqui para lembrar para a gente que, vai ter problema. Vai ter problema. As pessoas não entendem exatamente aquilo que eu falo e vão distorcer, vão modificar, vão ajeitar da forma que seja mais conveniente para elas. A gente vê isso hoje em dia. As pessoas tirando proveito daquilo que elas falam a respeito das palavras de Jesus, do Antigo e do Novo Testamento. É isso que ele falou aqui. Essa é uma interpretação, e é a que Kardec coloca muito claramente aqui, para a nossa reflexão, tá? Eu quero trazer para vocês um texto bem interessante aqui, se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. E é o texto do capítulo 104.
o título é A Espada Simbólica. E ele começa com essa citação do Evangelho de Mateus, lá 10:34. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Emmanuel começa com esse texto e ele vai explorar esse assunto ao longo da sua abordagem aqui. E ele diz o seguinte: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Divino Mestre. E é verdade, né? As palavras são duras, são difíceis, né? E muitas pessoas que leem o Evangelho se perturbam com isso, né? Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. A gente não tem exatamente o conceito de paz que talvez a gente devesse ter. Isso que o Emmanuel está falando aqui, né? E aí ele vai explicar por que o conceito de paz foi viciado ao longo do tempo, foi distorcido ao longo do tempo. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias externas, dentro das quais o corpo possa vegetar sem cuidados. Está em paz é não fazer nada, né? Ter certas garantias externas, é isso que ele fala aqui, ter certas possibilidades externas que me permitam fazer com que o meu corpo vegete serenamente, tranquilamente, sem precisar se desgastar com uma coisa horrível chamada trabalho. Né? É isso que ele está falando aqui. Ele continua. Vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores. Então assim, estar em paz é ter muita gente para me servir, para que eu não precise fazer nada daquilo que é normal eu fazer por mim mesmo, para que outros possam fazer por mim mesmo aquilo que seria normal eu fazer, e continuar, ele continua, apodrecendo o corpo na ociosidade, ou seja, deixando que o corpo se desfaça, se descaracterize por conta da falta de fazer algo útil, algo de bom para si próprio, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Para muitas pessoas, estar em paz é isso. Não ter o que fazer, ter meios externos, ou seja, ter garantido, né, ao longo de algum tempo aí, os meios necessários para fazer com que tudo que eu preciso me seja fornecido por outras pessoas, para que eu possa estar em paz. Né? Ele continua. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo. Na forma de Jesus pensar, não é isso que é paz. Não é essa tranquilidade que se pode esperar de alguém que tenha consciência de si próprio. Né? Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, dessa paz que não tem nada a ver, ele trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. A espada, aqui Emmanuel se refere aqui, é aquela que Jesus utilizou na passagem, né? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. E Emmanuel interpreta isso como sendo o instrumento do autoconhecimento, do autoburilamento. É isso que ele diz aqui, né? Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si próprio. Percebe? Não é para ter paz, é para ter luta. Uma luta
que nos leve, tá tudo ligado com aquilo que ele falou agora no começo também, né? Uma luta que nos leve o nosso próprio aperfeiçoamento. É uma luta. Lidar com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com os nossos erros, com os nossos vícios, é uma luta. É preciso estabelecer uma luta. É uma batalha. É uma sucessão de guerras contra nós mesmos. Não é contra o próximo, não é contra o outro, não é contra o irmão, né? Essa luta maluca aí que foi citado hoje, né, a respeito da paz lá no Oriente Médio. Os dois partidos existentes lá no Oriente, só fazendo um parênteses aqui, os dois partidos existentes lá, os judeus, né, e os palestinos, eles historicamente, voltando aí no tempo, eles são irmãos. Eles são filhos do mesmo pai, com duas mães diferentes. São irmãos. São irmãos. E se odeiam profundamente, totalmente, absurdamente, a ponto de uma parte matar 60 mil dos outros em 2 anos. Foi o que aconteceu nessa guerra, né? Todo mundo doido. A luta não é de um contra o outro. Que, mano, eu chamo a atenção aqui, é que a luta é de nós conosco mesmo. No nosso trabalho de aperfeiçoamento. Eu vou seguir aqui. A fim de que o homem inicie a batalha de aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Ele veio iniciar o combate que vai fazer com que a terra se redima dos seus erros. Que no futuro, quando a prevalência, né, aquilo que realmente fizer parte da maioria, forem pessoas que conseguiram vencer a si próprias, vai estar estabelecido um mundo de regeneração. É isso o mundo de regeneração. Um mundo em que a maioria das pessoas travou essa batalha consigo mesma, no campo do autoaperfeiçoamento, e venceu. Mas não venceu o outro, venceu a si próprio. Como Emmanuel está falando aqui, né? O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue. Porque não é uma luta fratricida, não é uma luta para acabar com a vida de outras pessoas. Não é para acabar com a vida física de ninguém. Principalmente da gente mesmo, né? Desde o seu primeiro ensinamento, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. É para a gente se iluminar a partir das palavras e dos ensinos e dos exemplos de Jesus, para que a gente se transforme, para que a gente se mude, para que a gente deixe de ser o ruim que tem dentro de nós, para passarmos a ser o melhor que a gente pode ser a partir desses exemplos. Ele continua, e ele mesmo, o próprio Cristo, foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelo sacrifício supremo. Morreu na cruz, morreu pedindo que Deus tivesse pena de todos nós. Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Naquela época ele disse isso. Eu acho que se acontecesse algo parecido hoje, ele mudaria um pouquinho o que ele disse. Ele diria assim: perdoai os pais, porque eles sabem o que fazem. Sabe mesmo. Vai precisar de um perdão maior ainda. Continua. Há quase 20 séculos, Emmanuel fala aqui há quase 20 séculos, porque isso aqui é 1900 e Guaraná com rolha, né? Lá no século 20. Mas há quase 20 séculos, hoje é há mais de 20 séculos, né? Há mais de 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. A Terra submetida à renovação trazida
pelo exemplo de Jesus Cristo. E aí, há 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E aí daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Aqueles que não ligam para a oportunidade de auto-melhoramento, de autotransformação, ai deles, porque vai haver sofrimento por causa disso. E não é castigo nenhum de Deus, nem promovido por Jesus, nada. É consequência só do fato de se menosprezar a oportunidade disponibilizada. Buscar a mentirosa paz da ociosidade, ou seja, a paz de não fazer nada, é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte, quer dizer, tornando a morte mais próxima, né? No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. É essa espada que ele trouxe, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. A batalha é fonte de repouso para aqueles que se unem ao amor do Cristo. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele, no Cristo, a serenidade inevitável. Independentemente do que acontece fora, quando a gente consegue essa transformação através da gente vestir em nós a essência do Cristo e de todos os seus exemplos, a gente fica absolutamente sereno. O que é serenidade senão uma extensão da paz, né? É uma extensão, é um sinal de paz. A pessoa que é serena, que é tranquila, ela está longe de qualquer tipo de conflito e, portanto, está mais próximo da paz. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. O Cristo é o sustentáculo da paz para todos aqueles que são realmente dignos dessa paz, no sentido de trabalhar por ela, no sentido de exercitar por ela o caminho do Cristo dentro de cada um. Precisamos fazer com que o Cristo viva a partir de nós. Quando Deus nos criou, lá na noite dos tempos, criou a nós como espíritos, né? Quando Deus nos criou lá para trás, sabe Deus quando, nem a doutrina espírita sabe quando foi que isso aconteceu, né? Até hoje a gente não sabe, e os espíritos, acho que alguns sabem, mas nunca disseram, né? Quando foi que fomos criados como espíritos. Mas desde que Deus nos criou como espíritos, Ele nos criou com uma coisinha chamada perfectibilidade. A possibilidade de, por nosso próprio esforço, nos tornarmos pessoas mais aperfeiçoadas. De, através do exercício de todo o conhecimento trazido pelo Cristo, a gente se tornar cada vez mais perfeito. Até um dia, em algum momento, a gente ser tão perfeito, mas ser tão perfeito, que a gente não tenha mais nenhuma mácula, nenhuma nódoa, não exista o menor resquício de mal dentro de nós. E pode ser. Eu acho que vai. Acho que vai mesmo, é verdade. Mas assim, ainda bem que tem esse negócio chamado reencarnação, né? Porque a gente tem condição de aproveitar as diversas oportunidades trazidas para nós para realizar essa ascensão, esse aprimoramento, essa evolução. Estamos no caminho. A gente vai fazer isso mais rápido ou mais devagar, dependendo de como é que a gente aproveita essa oportunidade. Tá bom?
Vamos então fechar os nossos olhos. Nos encontrar mais uma vez com o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele que garantiu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, agradecemos tudo o que de Ti temos recebido, através dos Teus exemplos, das Tuas palavras, de tudo o que a vida pode nos trazer de compreensão a respeito da imensidão do Teu amor por cada um de nós. Desejamos sinceramente que as nossas percepções, as nossas capacidades se ampliem, para que possamos com proveito levar a cabo o nosso trabalho de autoaprimoramento. Sabemos que o Teu amor é muito maior do que podemos conceber, mas desejamos mesmo praticar esse amor que aprendemos de Ti no nosso dia a dia, vibrando por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, todos aqueles que se encontram em tormento, em sofrimento, em tristeza, em dor, todos aqueles que precisam se livrar de todas essas tormentas. Pedimos por todos eles, Senhor, por todos esses que não Te encontraram, que Te ignoram, ou que ouvindo falar de Ti, não levam a sério aquilo que é oportuno em termos de aprimoramento. Agradecemos, Mestre, todas as oportunidades colocadas em nosso caminho para praticar os Teus ensinamentos e as Tuas palavras. Que possamos, hoje e sempre, estar contigo em nosso coração, transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas que estão conosco, transformar a vida de todos aqueles que tanto precisam de Ti, como nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. O